Cláudia, o Congresso tem desvirtuado o princípio das emendas parlamentares? Com certeza, não é? Inclusive, eu digo que ainda é herança dessa prática espúria que nós observamos anteriormente, não é? E isso traz um comprometimento para a viabilização de políticas públicas que seriam importantes nos estados, porque, como foi dito na matéria, serve mesmo para catapultar a reeleição dos parlamentares desses estados. E, ao mesmo tempo, essa ausência de um compliance, de uma transparência nesses recursos, inviabiliza que esses recursos sejam utilizados de maneira efetiva para as políticas e as necessidades daquele território, daquele estado para onde são destinados. Então, isso é muito problemático. Permanecer com essa receita pode comprometer, inclusive, a própria governabilidade. Até que ponto essa política, essa forma de fazer política compromete a própria governabilidade, não é? Então, é importante a gente pensar nisso. E, João, nós sabemos também que o Supremo interferiu nas emendas de relator, o chamado orçamento secreto, né? Deve haver judicialização também das emendas parlamentares? Já há uma ação de inconstitucionalidade promovida, se não me falha a memória, pelo Cidadania, não é? Porque a gente tem que entender o seguinte: em 88, a Constituição, ela diz o que do orçamento? Não é? Ela fala que o orçamento tem que ser organizado a partir do plano plurianual, que aliás está terminando agora, depois com os planos regionais, consolidado e apresentado ao Congresso através da lei orçamentária que será aprovada. Em nenhum momento autoriza o parlamentar a fazer emenda vertical. O que eu chamo de vertical? É dizer que tanto X de dinheiro do orçamento geral será designado para aquela municipalidade, para aquele projeto. O deputado pode alterar, o parlamento pode alterar o orçamento, segundo a Constituição de 88, horizontalmente. Então, dentro daquela verba que é uma verba livre, não é? Que não são verbas vinculadas, são verbas livres que sobram no orçamento, o Congresso pode dizer o seguinte: olha, apresentou-se aqui uma proposta dando X% para um programa de monitoração dos municípios brasileiros. Eu vou propor que, em vez de X%, seja Y% e dê a parte que sobrou para um programa de habitação para os municípios brasileiros. Mas ele não poderia dizer qual município e qual é a obra. No governo Fernando Henrique Cardoso, houve um adjornamento entre executivo, judiciário e legislativo, e a justificativa era até o seguinte: não, a gente deixa 1% do orçamento para que o Congresso indique. E esse 1% hoje está por volta de 9%, 10%, do orçamento secreto chegou a 12% das verbas não discricionárias, das verbas livres que ficavam na mão do Congresso. O que acontece? Por mais meritória que seja a verba designada, foge e tira a eficácia e a eficiência do orçamento. Quando você planeja um orçamento, você planeja realizar questões que foram trazidas pelo plano plurianual e pelas pesquisas que o governo entende aonde há falta. Só rapidamente para dar um exemplo para todo mundo. Identifica-se que há, numa região do Brasil, um excesso de demanda, por exemplo, por determinado exame médico. Então, o planejamento diz o seguinte: olha, eu vou fazer aqui no orçamento um programa para dotar todos esses municípios ou essa área dos equipamentos médicos que resolvam aquele problema. Isso é eficiência e eficácia. A eficiência é você atender o programa que demanda com a verba do governo, a eficácia é isso acontecer a contento. Evidentemente, sempre com total transparência. Fugimos. O Judiciário aceitou, pelo menos, parte desse tipo de modalidade de emendas e acho que a gente perdeu muito na eficiência e na eficácia.